Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como congregar ao nome do Senhor, e é uma alegria saber como o Senhor tem aberto os olhos de vocês para a ruína que há hoje na cristandade, especialmente para buscarem honrá-lo na simplicidade de estarem congregados em nome dele e para ele, e nada mais. O próximo passo agora será vocês pedirem a comunhão à mesa do Senhor na assembleia mais próxima de vocês. Provavelmente vocês visitarão os irmãos lá, eles visitarão vocês aí para conversarem mais e se conhecerem melhor. Não se espante se parecer que existe um zelo excessivo, mas isso não significa que vocês não sejam bem-vindos ou não sejam amados. Significa apenas que no atual estado da cristandade é importante que aqueles que são responsáveis por manter a santidade da casa de Deus sejam criteriosos quanto ao recebimento da comunhão. E você vai ficar contente com isso também, porque você não quer ficar em comunhão com qualquer um. Hoje, em muitos grupos cristãos, existem pessoas em adultério, pessoas em pecado moral, pessoas que negam a divindade de Cristo, e estão lá participando da comunhão como se nada tivesse acontecido. Não, você não ia querer isso. E por isso existe esse critério também dos irmãos em quem será recebido à mesa do Senhor. Cabe à Assembleia local receber alguém à mesa do Senhor, e isso é feito com base na análise dessa pessoa, para saber se ela está contaminada moral ou doutrinariamente. Da mesma forma, alguém que já está em comunhão, já à mesa do Senhor, pode ser excluído da comunhão, caso ele caia em pecado ou em contaminação, que é o caso das instruções que você encontra em 1 Coríntios 5. Ninguém é excluído do corpo de Cristo, nada. A pessoa é excluída da comunhão à mesa do Senhor. Mesmo uma exclusão, ela tem o caráter de disciplina e restauração, e não de rejeição ou de ódio. Um pai não ama menos um filho que ele põe de castigo. Apenas deixa de conversar com ele e impõe certas restrições quanto ao convívio com os outros membros da família. Assim também acontece na Assembleia, quando alguém cai em pecado e é colocado em disciplina, fora de comunhão. Normalmente as denominações enxergam na Bíblia apenas a ceia do Senhor, como você encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, e não dão atenção à mesa do Senhor, que é mencionada em 1 Coríntios 10, 21. E aí elas utilizam o batismo, as denominações utilizam o batismo como forma de ingresso à comunhão daquela denominação em particular. Isso não tem base nas Escrituras. Em algumas denominações você precisa ser batizado de novo para se fazer membro daquela igreja. Isso não existe nas Escrituras. O batismo não tem nada a ver com a comunhão ou com o congregar. No princípio, quando nos primeiros cristãos, a coisa era muito mais simples, porque não havia heresias, não havia divisões. Então, quando alguém se convertia, era logo recebido a comunhão, desde que desse provas de estar limpo das práticas que tinha na sua incredulidade, como a idolatria, por exemplo, que era muito comum. Hoje, com a confusão que há na cristandade, é preciso ser mais criterioso, porque nós não sabemos quem é a pessoa que está vindo participar da ceia. Hoje você encontra por aí pessoas que se dizem cristãs e negam a divindade de Cristo. Pessoas que falam que são cristãs e praticam atividades espíritas, outras que afirmam que Jesus poderia ter pecado. Existe quem acredita que a salvação é por obras, existem alguns que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia só contém algumas coisas que são palavra de Deus. Por isso é preciso ter essas questões claramente resolvidas antes de alguém entrar em comunhão, porque a mesa do Senhor é o lugar de comunhão. E toda mesa é um lugar de comunhão. E ao comer com alguém, eu estou me associando a essa pessoa. E também aos seus erros, no caso, se ela estiver em pecado. Além desses erros doutrinários, o fato de uma pessoa partir o pão em uma denominação e ao mesmo tempo querer partir o pão com irmãos congregados ao nome do Senhor cria uma incoerência. Ela não pode, ao mesmo tempo, dar um testemunho prático de que os cristãos fazem parte de um só corpo, enquanto comunga com ideias e princípios de uma denominação que divide cristãos por diferentes nomes, o que não é o nome de Jesus apenas. E não é uma denominação, ela não é inclusiva o suficiente para poder abarcar todos os salvos. Ali é considerado igreja os que se fizeram membros daquela instituição, quando nós devemos considerar a igreja como todos os que fazem parte do corpo de Cristo, os salvos, todos eles. Quando nós falamos do lugar de reunião que Deus institui na sua palavra, algumas coisas são essenciais.
que você reconheça. Primeiro, a base, o fundamento, é reconhecer o corpo de Cristo como um só, e que tem todos os salvos nele. Todos os salvos são membros desse mesmo corpo. Outra base é reconhecer a autoridade do Senhor, que é delegada não a um pastor, a um líder, mas é delegada à Assembleia, quando reunida ao seu nome. Outra coisa essencial é o julgamento de pecado, com a autoridade do Senhor, conforme nós vemos em 1 Coríntios 5. Um grupo de cristãos que não reconheça o princípio da unidade do corpo, eles não acham que todos os salvos sejam membros da única igreja, do único corpo de Cristo. Um grupo de cristãos que deixa o pecado passar batido, sem julgamento, ou que tem um homem à frente dirigindo tudo, isso não é a mesa do Senhor. Não pode ser a mesa do Senhor, é a mesa de homens. Outro ponto importante a ser reconhecido é que não pode existir independência num corpo que é todo interligado. Eu entendo que o recebimento de alguém à mesa do Senhor é feito através da autoridade do Senhor dada à Assembleia local. Uma vez tomada uma decisão de receber ou ligar alguém, ou ligar uma decisão, essa decisão deve ser respeitada por todas as assembleias em comunhão, o mesmo acontecendo com a decisão de excluir alguém da comunhão ou excomungar, como se dizia no passado, alguém por pecado, né? Isso é reconhecido também por todas as assembleias congregadas ao nome do Senhor. Não pode existir independência quando a decisão é tomada com a autoridade do Senhor. Um criminoso numa cidade é criminoso na outra, segundo a lei do nosso país. Não fica a cargo de cada prefeito de cada cidade decidir. Assim, uma pessoa recebida a comunhão à mesa do Senhor estará em comunhão à mesa do Senhor onde quer que essa mesa esteja estabelecida. Se ela viajar a uma localidade onde os irmãos ali não a conhecem, existe ali a mesa do Senhor estabelecida, eles congregam ao nome do Senhor Jesus, mas eles não conhecem esse irmão que está chegando, esse irmão que vem, que viaja, deve levar consigo uma carta de recomendação da Assembleia onde está congregado. Cartas de recomendação podem ser encontradas nas epístolas. Uma pessoa excluída da comunhão à mesa do Senhor, ela estará excluída em qualquer lugar onde a mesa do Senhor estiver estabelecida. E as assembleias que aquela pessoa eventualmente frequentasse são avisadas quando isso acontece, para que não recebam essa pessoa inadvertidamente. Antes que você me pergunte, assim como acontece com toda autoridade delegada, as decisões tomadas em nome do Senhor têm o respaldo do Senhor, porque ele diz que será ligado no céu. Porém, não são decisões infalíveis, como também não é infalível a decisão de qualquer juiz humano. Pode ocorrer de uma assembleia se equivocar e depois precisar voltar atrás. Quando isso acontece, a vítima do equívoco deve simplesmente aguardar que o Senhor esclareça as coisas. Nesse caso é importante que ela enxergue também o próprio Senhor, né, como sendo a instância superior a qual nós podemos apelar. Então, ao invés dela se rebelar, o que ela faz? Ela ora a Deus para que mostre para os irmãos que houve um equívoco e isso possa ser reparado.